Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Taesa, dividendos, vai derreter? Vai desabar? Os últimos 12 meses pagou 12,49. E aí, sobe ou cai? Ou aumenta ou diminui? Fala pra mim. Você tem setor elétrico na sua carteira? Diz nos comentários aí. E fica aqui para você ver. Vem! Bom, a Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, pela receita anual permitida, né? É uma empresa exclusivamente dedicada, focada à construção e operação de manutenção de ativos de transmissão. Ele tem hoje em torno de mais de 11 mil quilômetros de linhas em operação e 2.500 quilômetros em linha de construção. Vai totalizar aí acima um pouquinho aí de 13.500, alguma coisa desse gênero. E com 97 subestações. Tem 39 transmissões, linhas de transmissões. Está localizada em 5 regiões no país, são 18 estados e no Distrito Federal. Então temos que conhecer um pouquinho, lembrando um pouquinho o que é a Taesa, de repente ela pode ter modificado o foco, algo desse gênero, é importante você ver. Então o ganho, como é que ela ganha? Ela ganha pela disponibilidade da rede. Então sabemos que nós temos lá geração, transformação, que é a transmissão, e depois distribuição. Ela está lá no meinho, ela está lá na transmissão. Então como é que ela ganha dinheiro com isso? Ela ganha na sua disponibilidade e não pelo volume que é transportado na rede. A rede está lá, está disponível, meu contratinho, dinheiro no bolso, está faturando. É assim que ela ganha dinheiro. Ela não sofre com a crise hídrica, porque ela ela só deixa disponível lá, tendo energia ou não, ela está ganhando lá. Então tem um baixo risco de crédito para isso e ela pode ser até alavancar, por isso que normalmente esses setores são mais alavancados. Vamos olhar como é que está o comportamento dela em um ano de ação. Então o que eu peguei aqui? Eu peguei a Taesa, que é a ação, contra o Ibovespa e contra o índice setorial IEEX, para nós olharmos, porque esse índice setorial elétrico é a média de como está esse setor. Então vamos ver se ela está boa ou se ela está ruim. A Taesa nesse um ano, ela está com uma valorização de 7,90 positivo, o Ibovespa com uma queda de 11,81 e o setor elétrico como todo caindo 9,78. Então ela está vindo bem. Vamos olhar um pouquinho para os resultados delas. Eu separei aqui o trimestre e anual. Vamos pegar a fotografia anual para vocês olharem, para começar a visualizar se esse dividendo ele é sustentado ou não. Então, se nós olharmos lá o EBITDA desde 2013 até 2020 por ano, você vê ele praticamente dobrou. Ele saiu de 1,3 bi, foi para 3,2 bi. Se nós olharmos uma parte importante também, apesar que esta empresa, esse setor pode ser alavancado, mas temos que ver se está controlado. Se nós olharmos lá 2013, a dívida líquida dividida pelo EBITDA sobre a operação, ele saiu de 3,21, diminuiu para 1,67. E isso então está sendo positivo, está tendo um controle teoricamente por ela. Lembre-se que o EBITDA é o resultado da operação. E aí eu vou te dar um pulo do gato mais para frente, porque que realmente isso diminuiu. Mas se nós olharmos no trimestre, a figura também Vamos pegar um outro indicador aqui. O lucro líquido ela saiu de 1 bi lá no quarto trimestre de 19, no terceiro trimestre de 21, ela pulou simplesmente para 2,62 bi. Então ela ganhou. Vamos olhar um pouquinho também o ROI, que é o retorno dele. Saiu de 20,34, pulou para 37,82. Então está tendo uma evolução. E se nós olharmos de novo a dívida líquida pelo EBITDA, saiu lá de 3,71, pulou para 1,52 no terceiro trimestre, que é a última divulgação que eles têm. Vamos olhar então os dividendos dele, como é que tá. Os dividendos deles, eles distribuíram 40% a mais
comparando a 2020. Então, 2020 para 2021, eles distribuíram 40% a mais, para ter uma ideia. Então, nos últimos 12 meses foi 12,49, um dividendo de 24 meses foi de 20,80. Se nós olharmos um pouquinho mais distante, que nós temos que visualizar, quem está carregando isso, por exemplo, nos últimos 36 meses, foi de 25,72. Então não teve muita diferença entre 36 meses e 24 meses. Agora, 12 meses já fez bastante diferença porque ele deu essa paulada em 2021. E por que deu essa paulada em 2021? Porque os contratos deles são reajustados pelo IGPM e IPCA. E o que está acontecendo na economia agora? Está explodindo. Esta explosão de inflação fez com que todos os contratos que estão ligados nesse setor, eles estão se beneficiando. Lógico, uns mais, outros menos. Taesa é um que se beneficiou muito na jogada. Então, o que vai acontecer na prática? Você vai colocar lá 2020, 2021, 2022 que a Selic vai para 2 dígitos, empurrando a inflação para baixo, vai ter uma queda. Então ele não deve se sustentar com essa paulada que ele deu, a não ser que ele saia aí, que de repente saia comprando alguma coisa, que tem alguma novidade. Mas olhando esses indicadores, olhando a perspectiva que eu vou falar para frente aqui para vocês, vocês vão ver que talvez não sustente esse efetivamente. Por que aconteceu isso? O payout, vamos lembrar que é o percentual de distribuição do lucro líquido que ele faz. Se nós olharmos lá desde 2012, ele vem na faixa de 80, 90, 90 e assim por diante. Tirando 2017 que ele estourou, tinha muito dinheiro em caixa, acabou distribuindo, foi mais de 116%. E agora 2020 foi para 68% e depois caiu para 55%. Então se nós olharmos, ele ainda tem o compromisso ainda de estar distribuindo em torno de mais de 50% de payout, que ele, pelo menos o gestor comentou isso. Então, a média desse período todo, ele foi em 84,07. Então, está tendo uma distribuição boa com isso. O que ele vai focar, segundo lá o Investor Day que eles divulgaram aí para nós? Ele vai focar no CAPEX. Então, ele está estruturando para ele poder receber. O que está acontecendo? Por que ele vai fazer isso? Porque tem diversos players hoje diferentes no mercado nesse segmento desse setor e a concorrência está aumentando. Está tendo leilões, mas os leilões mais competitivos. Essa competição, o que está trazendo? Está diminuindo a margem, está espremendo, então está fazendo com que as empresas entrem com uma margem muito menor, muito espremida. E isso é ruim, está apertada. Em alguns a Taesa não estão participando, mas daqui a um tempo vai ser difícil talvez essas pequenas empresas se sustentarem. Mas daqui a um tempo, qual é o risco? Dela ir lá e comprar empresas pequenas. Então onde ela pode melhorar nesse sentido fusões e aquisições. É um mundo que ela pode de repente estar entrando um pouco mais para frente. Por quê? Querendo ou não, se você olhar o market share dela, hoje ela tem 12% de market share de RAP. Lembrando que RAP é a receita anual permitida. Então ela já tem 12%. Se você olhar essa fotografia aqui, ela já é uma maior que tem. Mas ela pode fazer um rouba-monte aí de muito grupo que está aí. Já são 12% que ela tem, então ela pode pegar um rouba-monte um pouco maior. Então tem caminho. Quais são os pontos que nós temos que ficar ligado? Não só, lógico, os resultados positivos que ela está tendo, não. Ele é um setor estável e é regulado. Isso é bom. E existe, sendo regulado, tem as suas barreiras de entrada por uma regularização. Então não é qualquer um que vai lá, bate na porta e vai montar uma rede de transmissão para isso. Tem receitas recorrentes e previsíveis, por isso que ela consegue alavancar, pegar esse dinheiro emprestado, porque ela tem esse fluxo de caixa previsível. Então ela está fazendo bastante caixa com isso. O investimento do setor, segundo algumas pesquisas, pode estar chegando em 90 bilhões para os próximos 10 anos. Porque a demanda de energia está crescendo e cada dia mais o que está acontecendo? Todo mundo está olhando para o interior, para lá mais pobre. Então olhando para isso, eles querem infraestrutura. Tendo infraestrutura, vai ter crescimento. Então qual é o ponto negativo que eu estou visualizando aqui? É que
Positivo é porque está controlando a inflação, lógico. E para a Taesa específica, porque os contratos estão atrelados à inflação, IGPM e IPCA, vai cair. Então ele não deve sustentar esse dividend yield, a não ser que ele, nesse período, acabe comprando, aumentando mais a sua rede, que possa talvez recompor da situação toda. Se você olhar no trimestre, a margem líquida dele, no terceiro trimestre, foi de 66,67, segundo lá o Trade Map. Então ele está lá entre 50 e 66, então está positivo, ele está vindo bem, a margem dele está distribuindo bastante. Então 12,49 de dividend yield, eu acho que isso não vai se repetir, apesar que fez bastante caixa nesse período, e esse período, se ele quiser, talvez, entregar para nós, excelente. Mas não seria viável, né? Com esse mundo de competição que está acontecendo, qual que é o viável? Ele ter o dinheiro no caixa para ele fazer uma aquisição qualquer aí de alguma rede para poder estar tocando. Então, por enquanto é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa o like aí, transborte. E ó, vou sortear esse livro aqui, só que dessa vez eu queria que vocês escrevessem assim, ó, @maiscqtaesa, que aí eu vou saber que você está querendo concorrer com esse livro. @maiscqtaesa. Forte abraço, vem!